A gente pode pensar, pô, então se a gente tiver muitas conexões vai ser bom. Precisa ser conexões funcionais. Ter conexões excessivas, inclusive, atrapalha o funcionamento do cérebro. De certa forma, as conexões são funcionais. Os neurônios são programados para fazer isso. Vamos dizer que o Guilherme está lá lendo um livro de filosofia. Daqui um pouco tem um aspecto ali do livro que se destaca para ele. Nossa, cara, isso é demais, isso é legal. Sim. Nesse momento, a rede de saliência pode ativar uma terceira rede. Ele conta uma palavra que ele não conhece. Ou um pensamento que converge ou diverge dos pensamentos dele. Então, uma sequência de raciocínios a partir daquela leitura. Mas vamos dizer que é o seguinte, vamos criar uma imagem aqui, né? Vamos dizer que o Guilherme encontra um raciocínio que diverge do dele. E aquilo representa uma ameaça para as crenças, para o raciocínio dele, para a lógica que ele veio. Aquilo imediatamente se destaca para ele. E aí ele pode fazer uma desconexão. Ele tira a atividade dessa rede dorsal da atenção e muda ela para DMN, para uma outra rede que a gente chama de rede central executiva frontoparietal. Então você imagina que só isso que eu falei envolve 4 circuitos córtico-corticais. Eu não estou nem falando dos circuitos subcorticais. Então, na verdade, a gente tem uma visão muito primária ainda do funcionamento. A gente avançou muito, mas a gente tem muito ainda que descobrir. Agora, o fato de envolver tantos sistemas distintos e de transitar entre eles, melhora o cérebro? É bom para o cérebro? Isso é uma pergunta difícil, né? Porque desenvolver hábitos, né, que forçam a criar conexões. Eu acredito que sim. Mas aí que tem outra questão que é importante. A gente pode pensar, pô, então se o cérebro é hiperconectado, se a gente tiver muitas conexões, vai ser bom. Quanto mais sinapse, isso, não. Depende do tipo de conexão. Ah, é? Precisa ser conexões funcionais. Você tá com o cérebro gigante com conexões inúteis, isso, né? Isso. Na verdade, assim, pode ser que ter conexões excessivas, inclusive, atrapalhe o funcionamento do cérebro. De certa forma, as conexões são funcionais. E olha só que legal isso. Os neurônios são programados para fazer isso. Quando você organiza o desktop do seu computador, se ele tem 1000 itens inúteis, entendeu? Ele, na verdade, tá bagunçado, né? Isso. Quando ele tem só os itens bons em ordem, você fala, cara, esse aqui tá bom, né? Exatamente. É mais fácil de você acessar o que você precisa. Isso. Olha o problema que a gente tem aqui. O homem, você vai ter uma inclinação para várias coisas. Isso é típico da vida. Aristóteles vai falar, cara, tem uma inclinação para pegar essa jujuba. É uma inclinação natural. E aí Aristóteles mesmo já falava, tem uma série de sobrepesos. Se você tá com muita fome, isso muda a sua inclinação. No entanto, o hábito funciona pro outro lado. Se você é um cara muito acostumado a pensar, cara, eu não posso comer essa jujuba, estou acostumado, inclusive, vou me acostumando, envolve um sofrimento, porque não tem como, quanto mais no começo, mais sofrimento. Estou acostumado a falar não para isso vai forjando você até um ponto que você pode depois retrair, até tem aquele efeito, né, do cara que cai e depois aí volta tudo de novo. Então existe esse fenômeno. Mas não obstante, e conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo a resiliência. Eu tive numa reunião de líderes lá do Jordan Peterson, né, lá na Inglaterra. O cara chamado Jonathan Haidt escreveu alguns livros, né? Ele fez uma pesquisa bastante ampla, não foi com pouca amostragem, né? Que ele falava que, olha, pessoas mais à esquerda tendem a ter mais problemas psicológicos e pessoas sem religião também tendem a ter mais. Pessoas com mais religião ou pessoas mais à direita tendem a ter menos, né? Quando combinados os fatores. E aí ele tá tentando explicar por que ele achava que era assim. Veja que o Jonathan Haidt, salvo engano, ele não era nem um cara religioso, nem um cara à direita. Ele simplesmente chegou nesse estudo e aí ele, como um cara que não tinha essa perspectiva, tá tentando explicar, né? Claro, eu comecei a rir um pouco, falei, cara, não é meio óbvio, mas independente. Ele trouxe vários fatores que eram família, presença familiar, presença de projeto de vida e outras coisas. Outra coisa engraçadíssima que teve foi um pessoal que fez tratamento de testosterona, né? Os caras botaram os caras no suco, em resumo, né? E aí os caras ficaram mais à direita. Tem até os estudos, você pode pesquisar, é muito engraçado, assim, porque você injetar testo, né? Tem um livro do Sapolsky que ele explora isso, mas sobre uma perspectiva contrária. E daí é a questão do posicionamento político, né? Ele vai selecionar os estudos que, de certa forma, apoiam as ideias dele. E nesses estudos ele vai mostrar que, por exemplo, pessoas à direita, o Sapolsky tem uma inclinação mais à esquerda, mas que pessoas mais à direita e pessoas mais conservadoras tendem a ter mais problemas psicológicos. Ah, é? Por isso que a questão da ciência, assim, a gente tem que ter um cuidado muito específico. O ponto todo desses estudos engraçados é você chegar no seguinte ponto, cara, no final das contas nós estamos dando grandes voltas, né? E nós estamos redescobrindo certos hábitos universais que eram fundamentais pro homem, assim. Exemplo, o homem não pode ficar isolado. Ele precisa ter um convívio social. São raríssimos os homens que conseguem viver absolutamente isolados. Somos animais sociais, né? O homem, ele só se desenvolve em sociedade. Você pegar um ser humano e largar no meio de uma floresta, efetivamente ele morre. Então, a nossa formação é social. Eu costumo dizer que a gente não é um homem, a gente é uma humanidade. Eu tenho muito cuidado com os dados científicos. Eu sou um cara muito cético em relação
relação à ciência, eu sou cético em relação a quase tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente afirma essas coisas, porque elas trazem uma ideia de que existe uma natureza ideal da qual a gente não pode fugir. E essa natureza ideal, se é que ela existe, ela é uma natureza que diz respeito às condições que nos criaram e que nos trouxeram como humanidade. E em muitos aspectos, o que é isso que a gente está chamando de humanidade? É um grupo de animais que convivem entre si e que, de certa forma, trabalham coletivamente para a produção de alguma coisa. No entanto, existem algumas características muito notórias entre o homem e os outros animais. É intensidade, né, cara? Mas existe algum animal, por exemplo, que tem decisões morais no nível do homem, exemplo, elencar virtudes? Cara, não no nível do homem, mas alguns animais... Ou percepção abstrata da realidade, a ponto de criar sequências lógicas complexas. Existem algumas sequências lógicas capazes de serem simplistas, mas de serem percebidas ou serem produzidas por animais. Então, a gente ainda está explorando muito isso, porque acontece que a gente tem essa questão da linguagem que eu falei antes, Sim. que é uma questão que ela atravessa muito a nossa condição de humanidade, né? E a condição, eu costumo dizer, a condição da linguagem é sempre uma condição que está relacionada à mentira. Eu costumo dizer que a mentira surge com a linguagem. Mas vamos lá, sobre esse negócio de vida ideal, porque pensa assim, ideal é um termo curioso, né? Porque ideal a gente está pressupondo que vai ter quase como uma fórmula Todo mundo. para todo mundo. Agora, existe um meio termo entre o total particular e o total ideal. Coletivo. Que é universal, usando o termo clássico. E a filosofia moderna tende ou pro empirismo total ou pro idealismo. Não é seguro afirmar. Tem dados que indicam isso e eles têm um limite de percepção, como a gente tá percebendo. Mas vamos lá. Começa a me hidratar melhor. Sim. Começa a comer melhor. Proteína, qualidade, uma diversidade de dieta. Para de encher a cara. Para com o abuso, sei lá, geral, assim, sabe? Coisas que geram vícios Pornografia, pornografia, droga, sem entrar no específico, né? Tem muitas pessoas que me parece, e aí teria que entrar no caso, tal, não sou psiquiatra, mas me parece que hoje dá um abuso de remédios na psiquiatria, se não da parte do médico que prescreve, novamente, não sou qualificado para opinar nisso, mas as pessoas, literalmente as pessoas compram remédios sem a prescrição e usam, um negócio meio... Eu chamo isso de controle químico do comportamento. O controle químico do comportamento sempre existiu na história da humanidade, o uso de substâncias, mas isso a partir da década de 70 ganhou uma dimensão muito grande.